Dia 6/12 de 2025 e eu estou aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma manhã para lermos juntos o capítulo do livro de João. Hoje, dia 6, iremos ler aí o capítulo 6. Já pega aí a sua Bíblia, vem comigo. Bom dia, seja muito bem-vinda. E estamos hoje então aqui na nossa leitura, iremos dar aqui continuação aqui a nossa leitura que começou aí no dia 1º. Então, todos os dias estamos lendo um capítulo do livro de João e hoje, dia 6, iremos ler capítulo 6. Confesso para vocês que estou aí muito feliz, muito grata ao Senhor por estar aí mais próxima a Ele. Nós vimos lá de Provérbios, você que está chegando agora, que ainda não viu as leituras de Provérbios, do livro de Provérbios, estão aí, aqui na página, tá? Estão lá no YouTube também, Sede da Sabedoria 7. E agora nós estamos aí no livro de João, para conhecermos mais do nosso Pai, conhecermos mais aí através da palavra viva, da história daquele que nos salvou, daquele que entregou a sua vida por nós, pelos nossos pecados, aquele que é a verdade, que é a verdadeira vida, que é o caminho e a salvação. Amém? Então vamos fazer aqui a nossa leitura hoje. Vamos começar aqui no capítulo 6, versículo 1 do livro de João. Depois disso, João... Não é João, tá, gente? Coloquei aqui João. O amado de Deus. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também... Um momentinho. Já vou fixar aqui e a gente inicia, tá? Novamente. Obrigada, Sandra. Vamos lá. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tibériades, tá, gente? Então, depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tibériades. Uma grande multidão o seguia por toda parte. Vou baixar um pouquinho aqui. Pois tinha visto os sinais que Jesus havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Muita gente, muitos seguidores aqui, o povo aí acompanhando Jesus, vendo aí os seus milagres. E cada vez mais esse povo se multiplicando. Então Jesus, ele faz isso. Primeiro ele prova seu discípulo com a pergunta, mas já sabendo aí o que poderia fazer, o que deveria fazer. Pois o Senhor é assim, Ele pode tudo.
Ele faz o que tem que fazer. Então vamos continuar aqui, gente. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Vão aí fazendo anotações de vocês, marcações. E vamos acompanhando a leitura. E é isso que eu quero passar para vocês, gente. Para vocês aqui que fica o convite. Faz também a leitura. Faz a leitura, traz a palavra e não se apegue. Não se apegue às formas, aos erros. Eu até gosto quando as coisas assim não acontecem, vamos usar a palavra perfeitamente. Porque é isso que eu quero passar para vocês. É por isso que eu estou aqui, começando junto com vocês, para que vocês não se apeguem a erros, palavras, vida real. O Senhor, Ele quer o teu melhor. Ele sabe o melhor que você pode dar hoje. Ele sabe que é nesse caminho, que é nessa jornada, que Ele vai te preparando para você cada vez mais entregar aí o excelente, tá? Então não se apeguem. Quero muito que vocês meditem sobre isso, que vocês vejam mesmo através da leitura aqui. Enfim, é isso, é o primeiro passo, tá? Então não se apeguem. Eu fico muito feliz porque eu não tô querendo passar algo pronto. Eu quero passar aqui esse começo para vocês, para de verdade trazer pessoas também que vejam e falem: assim eu vou, sem me apegar, sem ficar me cobrando perfeição, tá? Então tá tudo bem, faz parte. Amém? Vamos dar os primeiros passos, tá? Dê o primeiro passo, porque o segundo, ele vem depois. Só decida. Então eu vou repetir aqui, gente, o versículo 10, para voltarmos aqui. Hoje eu acabei falando em meio à leitura e eu vou até pedir para vocês deixarem nos comentários ou por direct, tá? Se vocês preferem que façamos a leitura sem interromper, sem comentar, e depois, essa era a proposta. Eu acabei aqui parando para falar com vocês, tá bom? Mas a gente vai descobrindo aí no percurso. Não dá para descobrir a forma perfeita, a melhor maneira, se você não dá o primeiro passo, se você não decide, se você ainda não se decidiu, se não está aí espalhando as boas novas, tá? Vai dar o primeiro passo e depois tudo vai acontecendo. Então, eu vou voltar aqui no versículo 10, tá? Jesus respondeu. Não, vou voltar no 8. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Então todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000, fora crianças, fora as mulheres. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo.
Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. Não foi pouquinho. Comeram à vontade. Seja bem-vinda. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Nada se desperdice. Nada se desperdice. Então juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Uau! O que faltava agora sobra. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Vamos continuar. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia. Deixa eu colocar aqui. Hoje eu tô parando, né, gente? Dando muita pausa aqui, né? Mas agora ficou melhor, tá? Bem melhor aqui pra mim. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram num barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar. Imagina, gente. O mar agitado, tudo escuro, e eles lá remando, e de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Eles então o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Sou eu, não tenha medo. Versículo 22 do capítulo 6 do livro de João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Então eles perceberam que os barcos não estavam ali. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram também para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre,
Quando o Senhor chegou aqui? Quando que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu então: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Eu vou repetir toda a palavra de Jesus aqui, tá? Que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim um selo de aprovação. Quero trazer aqui a atenção de vocês. Palavras de Jesus. Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. O povo que os acompanhavam, o povo que estavam lá quando o Senhor multiplicou pães e peixe. Então vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com coisas que estragam, coisas da terra, coisas materiais, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim um selo de aprovação. Filho que alegra o Pai, aprovado. 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Vocês perceberam aqui? Jesus, palavras de Jesus. Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Eu não sei vocês, mas para mim aqui é uma alegria. Agora, neste momento, a única coisa, a única obra que Deus quer. Creiam naquele que Ele enviou. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por tudo. Isso me alegra. A única coisa que Deus espera, a única obra que Ele quer de nós. Creiam naquele que Ele enviou. Continuando aqui, eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. O Senhor é a verdade. O Senhor é aquele que é a verdade. Ao vivo, né, gente? Ao vivo tem essas coisas. Ao vivo tem essas coisas aqui. Coisas caindo. Então, continuando aqui hoje,
Vamos aqui, as escrituras dizem, Moisés lhe deu de comer pão do céu. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É aquele que dá vida, é aquele que traz luz. Confesso que esse capítulo para mim aqui, apesar de estar sendo, eu tô achando assim, que eu já pausei muito aqui, talvez, não sei como que está sendo a leitura aí, mas é que meu coração, assim, a minha alma se alegra em entender qual é a única obra, em estar aqui, fazendo a vontade, obedecendo ao meu Pai, entender qual é a única obra que Deus quer de mim e de você. Eu quero muito que você reflita sobre isso no dia de hoje, que é crer naquele que Ele enviou. Eu sei que eu preciso continuar a leitura, mas meu coração, a minha alma se alegra, a vontade, a minha fome e a minha sede só aumenta. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles falam, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Disseram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Continuando, tá? Versículo 40, aqui. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olhar para o Filho, olhar para o Pai. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E claro, as críticas. E claro, as perseguições. Então Jesus foi criticado pelos judeus por afirmar, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos de onde você veio, onde você morava, onde você mora. Como que pode dizer isso? Desci do céu. Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Ninguém pode vir
a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por ele, que fui enviado por Deus, eu ouvi. Somente eu, que fui enviado por Deus, ouvi. Então lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Jesus afirma, confirma, repete. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto. Mas morreram. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. O pão da vida que dá a vida eterna jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu ofereci para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Jesus então disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. A verdadeira comida e a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Um dos capítulos mais preciosos, o capítulo 6 do livro de João. Hoje eu e você pegaremos novamente, faremos aí leitura mais uma vez, com mais atenção, mergulhando no profundo dessa palavra. Tá aqui tudo o que nós precisamos. A Bíblia, eu ouso falar que se resume aqui, nesse capítulo 6. Então, eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. A partir de hoje, eu e você, depois de lermos essa palavra, de estarmos aqui diante da palavra viva, diante aqui do nosso Senhor, mais próximo a Ele, eu não sei se você sente, eu sinto a presença em suas palavras, me alimentando do verdadeiro alimento.
eu sinto mais a presença. Eu me sinto mais próxima. Meu coração se alegra, minha alma, ela grita de alegria. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele diz: seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ó Senhor, gratidão por tua presença. Gratidão por este dia. Gratidão por teu amor, por tua misericórdia, por esse presente, o dia de hoje, o grande dia. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la, Rabi? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. O Espírito que é eterno, a carne é temporária, é passageira. O Espírito é eterno. A natureza humana não realiza coisa alguma. Somente o Espírito dá vida. Seja bem-vinda. Mas alguns de vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e disse, e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iríamos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Que leitura, que capítulo. Mais uma vez eu repito, vale a pena, vale a vida, vale o dia de hoje. Fazermos aí uma nova leitura, meditarmos, trazermos as palavras, não só lendo, mas trazermos para o coração. Dá para sentir o coração do Senhor, dá para sentir.
através dessas palavras. Que a partir de hoje, eu e você sejamos novas pessoas. Que a renovação da nossa mente, do nosso coração, daquilo que carregamos, se faça novo, que aconteça nova fase, novo ciclo. Eu sei o quanto isso aqui tá longo e eu sei o quanto eu estou tentando aqui, estou fazendo o máximo para terminar, para concluir. Quanta preciosidade, grandiosidade, não tem palavras. Não tenho. Jesus. Aquele que chega, aquele que muda, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que realiza, acalma, aquele que cura, aquele que nos dá além. A gente viu aqui sobre o Senhor, sobre o nosso Cristo Jesus, multiplicando. Alimentando uma multidão. E todos comeram à vontade. E andar com o Senhor é isso. Andar com o Senhor é essa abundância. Andar com o Senhor é matar a fome, é saciar-se. Andar com o Senhor não é ter falta, é ter até de sobra. Quando eles falam aqui sobre o milagre da multiplicação, todos comeram à vontade, é comer à vontade. E mais ainda, o Senhor é o Senhor da abundância, da prosperidade. Amém? O que faltava agora sobra. Quando há esse encontro com o Senhor, é isso que acontece. Ele chega, ele preenche esse vazio. E nada mais falta. Tudo sobra. Você transborda. Ele chega em ti. Ele te cura. Ele mata a tua fome. Ele mata a tua sede. E você transborda. Amém? Então é isso que está acontecendo aqui agora. Você tem além. Você tem o que dar. E muito mais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é a única. Quando Jesus diz, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não por entender os sinais, mas porque lhes dei alimento. O Senhor, Ele conhece nossos corações, Ele conhece nossas intenções, as nossas falhas, as nossas faltas. O Senhor é misericordioso, é amoroso. Quando o Senhor chega, é isso. Mas muitas vezes as nossas preocupações, aquilo que nos roubam vida e tempo de estar com o Senhor, são coisas da terra, coisas que estragam. Ele fala, não se preocupe tanto com coisas que estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna. Busque suas energias o dia de hoje, esse dia, essa dádiva de vida que é o dia de hoje, é o que nós temos. É o dia de hoje. Use as suas energias
para realmente encontrá-lo, recebê-lo, o verdadeiro pão que desceu do céu, aquele que vai matar as nossas fomes, as nossas sedes. Amém? Se preocupe menos com coisas que estragam, que ficam velhos, que ficam aí ultrapassados, que as traças comem. E aí o Senhor te chama, quando Ele nos diz aqui, que para mim de tudo, tá aqui o ouro. É mais valioso que ouro e prata. Isso aqui é muito mais valioso. Jesus lhe disse: esta é a única obra que Deus quer de você e de mim. Creiam naquele que Ele enviou. Creiam em Jesus. Tragam Jesus para o seu coração. Mergulhe na palavra para conhecê-lo. Esteja com Ele. Retire esse tempo. Separe esse tempo. Priorize. Estar forte, alimentado. Nunca mais esteja sedento, nunca mais tenha fome, mas se alimente com o verdadeiro pão, o pão da abundância, aquele que dá além, aquele que quando chega nos deixa mais sensíveis, mais gratos. Jesus chega e é isso, nosso coração ele muda, o nosso olhar. Nós já sabemos quem nós somos, para onde nós vamos, para onde nós corremos, aos pés do Senhor. Não estamos mais sozinhos, não há mais sentimento de falta, de vazio. Está preenchida, estamos preenchidos. O verdadeiro pão de Deus, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém. Glória a Deus. É isso que eu desejo para mim e para você no dia de hoje. Que você encontre esse verdadeiro pão da vida que está aqui, que está aí. Chame por Jesus, traga Ele para sua vida. Se não nos alimentarmos com o mais importante, com o que vem primeiro, com a palavra de Deus, com o reino, conhecer o reino de Deus, teremos essa fome de possuir, de conquistar, de comprar, de acumular, que nunca se acaba. É por isso que muito mais tem, e quanto mais tem, mais quer. Há um vazio aí, infinito, que nada preenche, que só o Senhor preenche, que só o encontro, que só o alimento. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é todo aquele que ouve o Pai e aprende vem de mim. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. A palavra, se alimente com o verdadeiro pão. Tem esse encontro inesquecível, esse encontro que a sua alma pede por uma vida inteira. Amém? Então eu vou estar aqui concluindo, porque por mim eu fico aqui. Hoje a minha vida hoje não dá para sermos os mesmos. Depois de toda essa palavra, de todo esse alimento, essa água viva que jorra, não dá para sermos os mesmos. Devemos alimentar a nossa alma, nutrir a nossa alma, nosso espírito, através da palavra, através de andar com o nosso Pai. O que vem dele alimenta, sacia, fortalece, sustenta. O que vem dele nos sustenta. O Senhor, Ele sabia tudo, Ele já sabia tudo, Ele sempre soube. O Senhor sempre esteve, desde sempre, desde a eternidade, desde o começo de tudo.
Ele conhece a mim e a você, Ele nos aguarda. O momento é agora. Então nós cremos sim, Ele é o Santo de Deus. Aquele, talvez seja a única coisa hoje que falta para você. A coisa mais importante. O encontro mais importante seja aquilo que falta. Que você decida hoje trazê-lo para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa. Hoje é o dia, hoje é o grande dia e eu vou ficar por aqui. Eu sei que já ficou longo, essas leituras a gente vai fazendo. A gente vai aí só obedecendo e eu falo mais uma vez, traga o pão da vida. Se alimente do que vem, do que é mais necessário, do que é prioridade, do que vem primeiro, daquilo que cura, daquilo que sustenta. E comece hoje. Não se apegue, não se exija. Vocês viram aqui, eu estou aqui. Amém? Não saio mais. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu desejo tudo isso a você, a sua vida e ao seu coração. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.